E aí, turma, tudo bem? Vamos à correção de mais uma questão da prova do Enem 2020, prova azul. Agora com a questão 108. Preste bem atenção na resolução. Antes, na leitura da questão. Vamos lá? Muito bem. Diz o seguinte: na indústria farmacêutica é muito comum o emprego de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral, pois trazem uma série de benefícios, como a alteração de sabor em medicamentos que têm um gosto ruim, melhoria da assimilação do composto, entre outras ações. Alguns compostos poliméricos à base do polissacarídeo celulose são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas cujo pH se encontre próximo da faixa de neutralidade. Destaque bem essa parte. Somente será liberado o fármaco quando ele se encontrar em uma solução aquosa e o pH esteja próximo à faixa da neutralidade. Isso é muito importante. Diz mais: qual é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? Qual é o objetivo desse revestimento à base de celulose? Beleza? Tudo bem? Então, vem aqui para o quadro comigo para eu poder falar com você, dando alguns toques importantes para resolver essa questão. Então, o primeiro ponto é o seguinte: quando nós lembramos do nosso sistema digestório, vou colocar aqui no quadro um esquema só para a gente poder lembrar, onde nós encontramos aqui na boca, depois vem o esôfago, aí depois nós encontramos o estômago e sucessivamente, depois disso vem o intestino delgado. Coloquei aqui em cores diferentes para a gente não se perder, ok? Aí essa pessoa está ingerindo um fármaco, um medicamento, vamos botar aqui, ó, um fármaco. E esse fármaco é ingerido e ele tem um revestimento, vamos colocar assim, ó, ele tem um revestimento à base de um polímero, que é a celulose. Então, ele tem ali celulose. É importante salientar, turma, que nós não temos a habilidade enzimática de quebrar a celulose e achar o monômero da celulose, que é a glicose. Nós não temos essa enzima. Nós não somos ruminantes para ter essa possibilidade, beleza? Então, a gente não vai conseguir degradar a celulose. A celulose ela vai, na verdade, se desprender do fármaco quando ela encontrar uma solução aquosa e que esteja um pH próximo à zona da neutralidade. É isso que importa. Agora, é importante que você saiba que aqui na boca, na cavidade oral, nós vamos encontrar um pH 7, que é um pH neutro. E aqui, pessoal, encontramos principalmente a enzima chamada amilase salivar, que tem um compromisso importante de pegar o amido e converter o amido em maltose, ou seja, não age com a celulose. E o pH é neutro, não é próximo da zona de neutralidade, ele é neutro. Mas quando o alimento ou o fármaco chega aqui no estômago, ele vai encontrar um pH extremamente ácido, que fica em torno de 2, graças a liberação do HCl, do ácido clorídrico, que é induzido por um hormônio chamado gastrina. E isso é importante lembrar, ok? Aí tem uma enzima inativa chamada pepsinogênio, que em contato com HCl vai se ativar em pepsina e vai quebrar proteínas em aminoácidos. Tem nada a ver aqui com a celulose, ok? Muito bem. Agora, quando chegar no intestino delgado, o fármaco chegou no intestino delgado, ele vai encontrar um pH alcalino. Esse pH básico ou pH alcalino, próximo a 8, em torno de 7,8,
ou seja, muito próximo da zona da neutralidade, próximo da zona da neutralidade, ok? Isso é importante. Ó. É importante você salientar que esta faixa de pH, de potencial de hidrogênio, que começa 0, 7 e até 14, a próxima, a zona da neutralidade, ela fica assim. Então, esta seria uma zona próxima à neutralidade. Então, do ácido próximo ao neutro e do alcalino próximo ao neutro. Então, isso é super importante a gente poder analisar, ok? Com isso, a gente vai ter condição, já vai ter a condição de resolver a questão. Já temos alguns elementos importantes aqui para poder resolver a questão. Antes disso, só para salientar, quando o alimento sai do estômago e entra no intestino delgado, vai passar então pelo duodeno, pelo jejúnio e pelo íleo. O que é importante lembrar? É super importante lembrar que ele entra aqui sim, é claro, o quimo, que é o nome do alimento, a massa alimentar dentro do estômago chega no intestino delgado, vira o quilo, porque ali vai acontecer a quilificação. E um hormônio denominado secretina, vou colocar aqui, ó, secretina, vai induzir a liberação de íons bicarbonato para alcalinizar o meio. Aí sim as enzimas que chegam lá do pâncreas vão poder atuar perfeitamente aqui, degradando essas substâncias químicas que chegaram nesse local, beleza? Mas não vamos esquecer da questão, hein? Não vamos esquecer. Agora, vamos voltar ali para a questão para a gente poder resolver essa questão juntos. Temos uma base teórica e vamos voltar à questão. Então, por exemplo, qual é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? Letra A. Diminuir a absorção do princípio ativo no intestino. Pessoal, se a ciência possibilita a evolução, se os cientistas desenvolveram essa tecnologia, colocando essa celulose, revestindo o fármaco para otimizar a melhor absorção, olha essa alternativa. Ela diz diminuir a absorção. Claro que não. A alternativa A você já eliminou. Não pode diminuir a absorção. Tem que aumentar a absorção. Ok? Risca a letra A. Letra B diz impedir que o fármaco seja solubilizado no intestino. Bom, esses dois verbos, da letra A, diminuir, e da letra B, impedir, são verbos negativos. Ou seja, não tem nada a ver com o objetivo da produção desse fármaco. Que, segundo a própria questão, menciona que é muito importante melhorar a absorção, permitir essa capacidade integral da absorção do fármaco para que ele tenha um efeito. Então, esses verbos negativos, diminuir e impedir, você já pode eliminar. Letra A eliminada, letra B também eliminada. Letra C, acompanhe comigo. Garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. Olha só, primeiro, pessoal, garantir que ele não seja afetado pelas secreções gástricas. Aqui no estômago, nós encontramos o pH extremamente ácido, né? Então, quer dizer que o pH ácido não consegue retirar a celulose que está em volta do fármaco, porque ele foi produzido para ser retirado em uma solução aquosa e com pH próximo da neutralidade. Só que aqui nós vamos encontrar um pH extremamente ácido. Então, esse tipo de revestimento vai garantir que este medicamento não seja diluído aqui no estômago, já que o pH bom para diluir a celulose, para tirar a celulose do revestimento do fármaco, tem que ser próximo da zona de neutralidade. Por isso, pessoal, que essa alternativa, garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas, é a resposta correta, a letra C de Canadá, ok? Mas acompanhem comigo toda a resolução. Acompanhem lá. Letra D. Permitir a liberação do princípio ativo pelas ações das enzimas amilases salivares. Olha só,
Amilase salivar, saliva, boca, pH 7, pH neutro. Não é próximo à neutralidade, é pH neutro. Aqui, quando a pessoa ingeriu esse fármaco, ele não vai ser imediatamente absorvido na região oral, esse fármaco, ok? Então ele precisa transitar pelo trato digestório. E quando chegar no intestino, é para este fármaco o melhor local de absorção. Então não tem nada a ver com a amilase salivar, ok? E a letra E, facilitar a liberação do fármaco pela ação dos sais biliares sobre o revestimento. Sais biliares que são produzidos lá no fígado e armazenados na vesícula biliar, tem uma função que você, na hora que eu comecei a falar, já pensou, né? A função detergente, que é separar, emulsificar gorduras. Tem nada a ver com esse fármaco, não tem nada a ver com a celulose. Beleza? Muito bem. Ficou feliz? Então, mais uma questão que você resolveu aqui no canal e, obviamente, siga resolvendo todas as outras. Valeu, até mais. Tchau, tchau.